É inegável que vivemos em uma sociedade doente e que os valores estão completamente invertidos. Pessoal, presenciei um acidente de bicicleta agora há pouco. Eu estava na via sentido voltando para casa e o rapaz estava sentido indo para Vinhedo. E não foi acidente com carro, com nada. O rapaz simplesmente tirou a mão do guidão da bicicleta para dar uma espreguiçada, segundo ele. E o guidão virou ali por pegar num buraco, numa pedra, e ele simplesmente se estatelou no chão. E eu estava pedalando normal, prestando atenção na frente, na minha via, quando eu escutei um barulho de queda ali e um grito de ai. Aí eu parei a minha bicicleta, atravessei a rua, juntamente ali no momento parou alguns carros ali para ver o que tinha acontecido com o rapaz, se ele precisava de alguma ajuda para ir no médico. E qual foi o comportamento do ciclista ali? Não foi olhar no próprio corpo se existia algum ralado, algum machucado, alguma coisa quebrada ou comprometida. Não, ele se levantou, coletou tudo que tinha se soltado da bicicleta e foi olhar na bicicleta se tinha alguma coisa quebrada, alguma coisa ralada, alguma coisa danificada. E ele ficava procurando pelo equipamento de todos os lados e de todos os ângulos, quando ele viu que aqui, ó, uma parte do trocador de marcha dele havia quebrado e também que no quadro havia feito um risco lateral enorme. E ele ficou inconformado, falou que tinha acabado de tirar a bicicleta da loja, fazia 2 semanas, que tinha um zelo enorme, tinha mais zelo pela bicicleta do que com o carro dele, que isso não podia ter acontecido e que por um descuido, uma falta de atenção, uma bobeira dele, a bicicleta havia sido danificada, danificou o grafismo, danificou a estética do produto e que agora ele ia ter que ir para os pedais com a bicicleta daquela forma. E essa queda foi na cidade de Vinhedo, uma cidade próspera, cheia de condomínios, e possivelmente não era um barão, porque se fosse uma pessoa rica, ela não ia estar nem se preocupando com o item danificado ali, ela simplesmente ia pagar para estar consertando. Certamente era uma pessoa que comprou aquele equipamento da Specialized, uma bike caríssima com configurações modernas, e que pagou ou que está pagando com muito custo, sacrifício e suor. Pessoal, diante de toda essa lamentação que ele estava tendo, ele nem olhou para si mesmo. Ele não viu que o seu joelho estava ralado, que o seu queixo estava sangrando e que a sua mão estava toda preta do asfalto misturado com sangue. Felizmente não aconteceu nada com ele ali, mas dentro dessa escala de importância ele colocou a bicicleta lá em cima e ele lá embaixo. E o que me leva a acreditar que aquela bicicleta, que aquele equipamento, que aquelas configurações estava muito acima da sua realidade de consumo. Se você compra algo que não pode ser danificado, que não pode ser quebrado, que não pode acontecer alguma imprevisibilidade, que isso causa em você algo semelhante que causou naquele rapaz, não tenha, não se torne escravo dos seus bens materiais. Eu gosto muito de frases do estoicismo que diz o seguinte: ou você possui um bem material, ou o bem material te possui. E naquela situação estava muito nítido quem possuía quem. Gandhi disse uma frase muito interessante: algemas de ouro são piores do que algemas de ferro. E a cena daquele ciclista olhando aquela bicicleta no chão e se lamentando parecia a cena de uma mãe que chega no acidente de trânsito e vê o seu filho morto ali e começa a gritar desesperada. E é óbvio que isso não é normal, isso não é saudável. A relação entre consumo e consumidor, consumidor e produto ali é completamente doentia. Pessoal, isso me reportou um acidente que eu tive no começo do ano passado envolvendo um carro. Eu estava descendo
uma rua grande até, e na lateral dessa rua ficam estacionados inúmeros carros, porque é uma rua que só tem empresa. E eu sempre desço de bicicleta com uma distância considerável da porta dos carros, para mim não ser surpreendido caso alguém venha abrir a porta. E um Fiat Mobi simplesmente saiu do nada ali, não olhou no retrovisor, como eu estava muito próximo dele, acabei batendo na lateral. O freio não foi suficiente para estar segurando a minha bicicleta. O cara simplesmente abriu a porta, olhou primeiramente para a lataria do carro dele, viu que amassou, colocou a mão na cabeça, olhou para mim, olhou para minha bicicleta, perguntou se havia alguma coisa danificada na bicicleta, se ele ia ter que pagar aquilo lá, e depois de olhar para o carro dele e para a bicicleta, ele perguntou se eu estava bem. Eu ralei o joelho, ralei um pouco do ombro, rasgou a minha camiseta aqui, e ele simplesmente perguntou se eu poderia ficar ali como testemunha, porque ele ia acionar o seguro dele para estar fazendo a manutenção daquela lataria machucada. Eu simplesmente mandei ele tomar caju, peguei a minha bicicleta e fui embora. E infelizmente vivemos dentro de uma sociedade onde isso daqui, ó, vale mais do que isso daqui, ó. Infelizmente essa é a nossa realidade, é a realidade do tipo de cultura que estamos inseridos. Pessoal, estava editando o vídeo aqui e acabei encontrando esse comentário do Felipe, que coincide muito com a experiência que eu tive. Vamos ver o que ele disse. Meu último pedal presenciei uma queda. A pessoa machucou o joelho, estava sangrando, e ela perguntava se tinha estragado sua bike elétrica nova. A pessoa ficou muito chateada por ter feito alguns riscos na luvinha direita do guidão. Não fez nada. Cara, não devemos ter o que não podemos perder. A bike, indiferente do valor, tem que servir para a sua diversão, sem ficar medindo com a bike das outras pessoas, sem ficar com dó do equipamento. Ter boas práticas de cuidado é saudável, mas não se lamentar com os desgastes natural ou mesmo danos acidentais. E pessoal, isso que eu acabei de relatar aqui, tanto a minha experiência do ano passado com acidente quanto a de hoje do rapaz aqui, só é um recorte do que é a sociedade. O patrimônio vale mais do que a vida. Esses dias eu estava assistindo um vídeo onde fazia uma comparação entre delegacia que cuida de homicídio e delegacia que cuida do bem do patrimônio privado. E existia um disparate ali de investimento entre uma e outra. A delegacia de homicídio basicamente estava às traças ali, e a delegacia do bem do patrimônio privado era uma delegacia muito mais ativa e muito mais moderna. Repare para você ver quando acontece algum assassinato, alguma morte no trânsito, algum homicídio, como é demorado para que as autoridades da delegacia do homicídio cheguem até o local e tomem as providências, retire o corpo dali ou faça qualquer outro tipo de procedimento. Mas quando uma propriedade privada ela é roubada, quando um alarme é acionado, em pouco tempo a polícia está ali. E muitas vezes acontece um acidente de moto com carro numa via onde o motociclista está ali ferido no chão esperando o resgate, e muitas vezes o seguro do carro que está amassado, do cara que não sofreu nada, chega primeiro do que a ambulância para estar resgatando o cara que está agonizando ali no chão. Aí eu te pergunto, o que vale mais? O patrimônio ou a vida? E isso também está no ciclismo. O patrimônio vale mais do que a vida. Duas pessoas chegam num grupo de ciclismo para pedalar pela primeira vez, para estar se inserindo ali, para estar se tornando membro daquele grupo. Uma com uma bicicleta top de linha, outra com uma bicicleta de entrada mais básica. E a pessoa que está montada numa bicicleta mais cara recebe toda a afetividade, toda a atenção, uma pessoa que é calorosamente mais bem recebida, enquanto a outra ela recebe um tratamento ali mais modesto e mais básico. E se você invertesse os papéis, pegasse a pessoa da bicicleta básica e colocasse na bicicleta cara e vice-versa, e se inserissem novamente num outro grupo, a pessoa que está na bicicleta mais cara recebia esse mesmo tipo de tratamento. Isso para você ver que não é a pessoa que é o termômetro desse tipo de afetividade que é recebido, mas sim o equipamento que ela está utilizando. Isso que mede o que as pessoas são dentro da sociedade. E com isso não estou dizendo que não devemos ter zelo, ter cuidado, ter amor pelas coisas
que temos, que não devemos nos entristecer quando algo acontece com aquilo que foi adquirido com suor, mas existe um nível de amor e apego a essas coisas que ultrapassa a normalidade, que deixa de ser uma relação de equilíbrio e se transforma em algo que é danoso para o próprio ser humano. Um exemplo disso, não sei se essa história é verídica, mas aconteceu o seguinte: a filha chegou na lataria do carro do pai e escreveu: papai, eu te amo. O pai, ao ver a lataria do seu carro ser riscada com uma chave de fenda, simplesmente bateu tanto na mão da menina que ela precisou amputar as 2 mãos. Obviamente que esse tipo de coisa mereceria um castigo pela ação tomada da criança, porque isso gerou ali um prejuízo financeiro para o pai, mas na escala que foi feito, mostrou que o ser humano dá mais valor ao bem material do que ao ser humano, à vida. Pessoal, sem contar também os diversos experimentos sociais onde um ator chega com uma Brasília num restaurante e ele é recepcionado de uma forma pelos manobristas e pelos garçons, e depois o mesmo ator chega numa Porsche e a recepção é totalmente diferente. A sociedade está configurada a dar valor mais ao bem material do que ao ser humano. Isso é inegável, e quem nega está completamente alheio à realidade. E isso, em algum nível, em algum grau, está instalado dentro de todas as pessoas, e temos esse desafio de encontrar o equilíbrio e não sermos apegados a esse ponto. Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Espero você lá. Até mais.